Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E como sempre, convidando você a fazer parte dessa sociedade de uma forma positiva, proativa. Nós precisamos olhar uns para os outros e entender que fazemos parte da mesma sociedade, todos temos as mesmas necessidades, precisamos ser amados, precisamos de ser cuidados quando nascemos. Você sabia que quando eu fico pensando a respeito da nossa trajetória como seres humanos aqui no planeta, nós somos os únicos que quando nascemos precisamos de total cuidado dos nossos pais. Os nossos pais, os nossos pais ou alguém para nos cuidar, para amamentar, para trocar, para limpar, para dar comida, porque senão nós morreríamos. No mundo animal não. No mundo animal nós vemos os animais nascendo, dali a pouco ele já sai andando, ele sabe o que tem que fazer. Mas nós, seres humanos, nós temos, embora sejamos seres racionais, e às vezes também é discutível dizer que nós somos racionais, porque de uma certa forma nós percebemos que nós somos muito mais emocionais do que racionais, porque muita coisa ruim acontece no mundo porque as nossas emoções não estão equilibradas. E é assim no dia a dia. E quando a gente pensa em ser humano, em capacidade, cada um tem a sua peculiaridade, todos nós somos diferentes. Não existe uma pessoa igual a outra, mas somos semelhantes. Semelhantes porque somos humanos e precisamos uns dos outros. Mas nessa hora é que nós vamos conhecer a verdadeira humanidade de cada um. E é nesse momento que nós percebemos o quanto nós precisamos um dos outros quando estamos passando por uma dificuldade que nós não imaginávamos que iríamos passar, é que nós vamos descobrir aqueles que vão estender a mão, que vão nos levantar. E dessa forma, quando nós também praticamos esse bem, o que acontece? Nós temos a certeza que tem outras pessoas como nós. Eu sempre pensei assim, desde pequena, quando eu era na minha infância, quando eu era muito jovem, diziam para mim, olha, o mundo é mau. Eu dizia, não, se eu sou uma pessoa boa, é porque existem outras pessoas boas também. E foi assim que eu segui minha jornada até aqui, para fazer o bem e convidar as outras pessoas para fazer o bem. E hoje no nosso programa Trilha Social, nós estamos com uma pessoa maravilhosa, forte, aguerrida, mulher, numa sociedade que nós sabemos que não nos facilita a vida, porque eu também sou mulher e sei da luta que tive e sei da luta que as mulheres têm, porque assim eu acompanho. E essa mulher é uma mulher que tem uma história linda para lhe contar e ela tem caminhos para apontar para você. E nós mulheres somos aquelas portadoras da vida. Sem a mulher no planeta, a vida não continuaria, porque quem traz a vida de cada ser humano é a mulher, porque dentro do ventre dela é que é formado cada ser humano, com sua peculiaridade, singularidade e amor. E esse amor é incondicional. Luana Rodrigues de Araújo, ela é protocolista cartorária, ela fez direito no meio de tantas dificuldades. Ela estudou, ela foi muito forte, né? E também colocou um ideal na vida dela. Mas ela também é empreendedora no ramo da confeitaria. E é sobre isso que nós vamos falar, porque ela também ajudou muitas mulheres a serem empreendedoras, porque se tornou necessário. Luana Rodrigues, que alegria lhe receber aqui no nosso programa hoje. Nossa, que prazer, Maristela. E como suas palavras são tão fortes, assim, toca a gente. Você estava falando, eu estava segurando a emoção. Com honestidade, é muito forte te ouvir. Que prazer, meu, que honra estar aqui do teu lado, te conhecer. E é uma alegria ter você aqui conosco para contar um pouco da sua história. Então eu queria saber um pouco, depois nós vamos entrar na questão do empreendedorismo, mas eu queria saber quem é Luana Rodrigues de Araújo. Nasceu onde? Como é que você chegou? É em Maceió? Então, eu não nasci em Maceió, né? Eu nasci em Salvador, na Bahia,
Já tenho 44 anos, então eu já tenho uma historiazinha aí para contar. Os meus pais, eles moraram em 3 estados juntos. Então, com as mudanças de trabalho dele, a minha mãe, né, teve um filho em cada estado. Né? Os 3 estados, minha mãe teve um filho em cada um e eu nasci na Bahia. E o meu último irmão, né, meu irmão parte de mãe e pai, nasceu aqui em Maceió. Mas aqui também eles terminaram o relacionamento. A minha mãe vivenciou um relacionamento muito triste. Abusivo. E meu pai não era uma pessoa boa. E só que a mamãe era pernambucana, retorna para sua cidade e tinha uma característica na vida dela que ela tentou superar a vida toda, que foi um diagnóstico muito forte, que era a esquizofrenia. Né? Ela tinha o diagnóstico desde 1984, né? Já tinha os 3 filhos e aí com um bom médico ela teve esse diagnóstico ainda muito cedo. Então, passou a ter vários cuidados, mas era uma fase que a gente sabia que a ciência não tinha evoluído como a gente tem hoje, né, na questão de transtornos mentais. Mas ela teve muitos cuidados. E aí nós ficamos, nesse momento que eles se divorciam, de um lado para o outro. Então, eu morei aqui um tempo, morei com a minha mãe também em Pernambuco, com minhas avós. E em uma fase da minha adolescência eu retorno para Maceió, já com muitas histórias já silenciadas, porque, como eu disse, esse meu pai não era uma pessoa boa. E no seio da família, eu em silêncio era violentada por ele. Né? Infelizmente, essa violência durou da minha fase ainda muito jovem, na pré-adolescência até a fase adulta. O silêncio realmente foi um escudo para ele, né? Que era uma pessoa muito benquista aqui na cidade, né? Ele fez o nome dele aqui. Ele se tornou uma autoridade na cidade, né? Ele passou em todos os concursos públicos e aqui ele se tornou promotor de justiça. Ou seja, a pessoa que deveria defender as crianças e os adolescentes, infelizmente, comigo e outras vítimas, praticou um dos piores crimes que pode existir. O meu silêncio nessa fase era medo, né, as ameaças. Porque toda criança abusada, é claro que o abusador ele vai tentar de alguma forma calar. E você está tão certa, Maristela, que eu só digo que ainda é 1000 vezes pior quando é o próprio pai. E ele é tão, vamos dizer assim, tão conhecido. E como é que eu ia falar para minha mãe? Eu sabia que eu não podia falar, porque ela já tinha fragilidade mental dela. Então, se eu falasse para ela, ela não ia suportar. E ele ameaçava essa questão em relação a ela. Ameaçava a mim mesma. E eu não tinha a quem recorrer. Tentei, mas eu não conseguia. Até que em um dado momento da minha vida, eu decido que vou falar e aí ele me agride, tenta me matar, me tranca. E eu sou salva pelo Oplite, isso foi em 2004. Né? Eu já estava com 20 e poucos anos. E foi a última vez que ele encostou um dedo em mim. Né? Foi o marco assim o silêncio ainda se manteve, mas ali fisicamente eu fiquei resguardada até hoje. Nunca mais ele teve acesso a mim. Apesar daquele momento não ser o momento em que eu falo. Mas essa Luana já estava estudando direito. Essa Luana já tinha muitos princípios fortes na minha vida e que eles vieram da minha avó, da minha mãe, das mulheres da minha família. Isso é muito forte. A minha ancestralidade ela é muito forte nesse quesito a mulher. Né? Infelizmente, claro, culturalmente eu ainda venho do silêncio, né? Daquele momento onde não tinha tanta política pública de apoio à mulher e nem à criança. Hoje a gente tem. Nós sabemos que até uma época atrás, quando um homem praticava esse abuso, para a família era dado apenas uma cesta básica, né? Ou algumas cestas básicas. Como é que isso quando era considerado culpado, resolver essa questão? Como é que poderia dissolver? Como é que ele podia pagar por aquilo que ele estava fazendo? E também a necessidade de parar esse abusador. E o tabu, né? As famílias não querem ouvir essa vítima. E pensa quando o peso é uma vítima homem, porque os meninos sofrem abusos. Né? Se pra gente, nós mulheres, já é difícil falar, avalie um menino, como que ele vai contar, como vai ser acreditado. Então, eu agradeço muito a todo o levante, toda a política pública que nasceu, desde a fase, né, de eu adolescente até aqui, eu acompanho. E aí eu vou citar até um texto. Teve um texto, eu posso não lembrar o título agora, mas é da Maria Berenice, de uma desembargadora de Porto Alegre. E o texto dela, ela aborda muito isso. Maria Berenice Dias.
E eu me comuniquei com ela por e-mail. Disse: o seu texto foi muito forte para mim. Isso eu já tinha 20 anos, quase 20. Foi muito forte para mim. E me ajudou a tentar falar. Então, assim, eu tive muitos momentos em que eu tentei. Eu tentei, mas eu não conseguia, porque eu sabia que ia fazer uma cisão na minha família. Quem ia acreditar? É uma filha contra um pai promotor de justiça. E ele tinha, assim, ao redor dele, muita gente que gostava dele. E que ele, aspas, fazia o bem. Defendia, né? Cuidava de lares, de apoio a pessoas idosas, de rua. Então, ele fazia, assim, caridades. E que aquilo também, como diz até num relatório psiquiátrico dele, que foi lido na sentença dele, final, que ele é uma pessoa com sanidade mental perfeita, mas no quesito família dissimula. Então veja, o quanto na sociedade a gente tem desse tipo de pessoas. Elas, visivelmente, elas não têm nenhum problema de saúde, mas em determinados aspectos ali, no recôndito dessa pessoa, o mal ali dentro. E o quanto que pode atingir tantas pessoas vulneráveis. Eu fui uma, mas teve as outras vítimas, né, no processo. E quantas em silêncio não tiveram coragem de falar, que eu tenho certeza que teve. E que ainda tem. Que infelizmente nós sabemos que isso acontece e é como você falou, né? A questão do segredo. A dificuldade de lidar com a situação por não saber como lidar. Mas na questão da criança, existe também, a criança não tem filtro. Porque ela sendo ainda não tem maturidade, às vezes ela nem entende, para ela é muito confuso e ela não tem filtro para direcionar. E entender que era um mal, né? Exatamente. Justamente pela confiança, pela relação, porque você vê, mais de 80% desses casos é alguém muito próximo à família. Exato. Na maioria das vezes pai e padrastos, tios. Então veja, qual a família que vai viver nessa constante vigilância de achar que um dos parentes vai fazer mal para tua filha, teu filho. Então hoje a gente vê todo esse trabalho, especialmente nesses meses simbólicos, o Maio Laranja, o Agosto Lilás, que eu acho importante toda essa emblemática, mas eu acho que acaba que se perde a grande importância de se permanecer trabalhando muito, com muita força nesses temas. E aí essa Luana, né, dando essa sequência, essa Luana já estava na faculdade, eu já gostava de fazer bolos, né, porque eu tive essa experiência na cozinha, e é uma fase muito importante da minha vida. Eu, na infância, com 7 anos, morando com essa minha avó paterna, inclusive, morava numa fazenda, e todo dia minha avó fazia bolo. Então, assim, quem pensa assim, que escuta assim a minha história, nossa, essa história é triste. Você tem uma memória afetiva do bolo. Eu não só tenho coisa triste para contar da minha vida, não. Pelo contrário, eu tenho partes muito, muito especiais da minha vida, que são muito importantes para mim. Acho que também me deram essa força para superar tudo. E a minha avó é uma delas, não está mais entre nós, já fez a sua partida. E ela todos os dias fazia bolos, e muitos, porque era para a família, para os netos, para os agregados, para todo mundo. Todo mundo ia atrás daqueles bolos na hora das 5 da tarde para comer, né, com café. E eu ali com 7 aninhos no pé dela, queria fazer tudo, mas não podia. Ela vai brincar no terraço, fique no terraço, quando ficar pronto você vem. Lá ia eu obedecer, e daqui a pouco chegava o quê? Não era ela chamando, era o cheiro. E era longe, era uma distância considerável. Só que o cheiro chegava até o terraço. A minha avó não viu essa fase da minha vida como confeiteira, que nem comecei fazendo bolo bom. Tenho até amigas que são testemunhas que eu não fazia bolos bons. E eu desejo a todo mundo, amigas assim, que fica em silêncio, dizendo, tá ótimo, te incentiva tanto, e você uma hora melhora mesmo e se torna bom no que faz, mas por trás teve amigas que incentivaram. E aí, enfim, esse cheirinho que fez parte da minha vida toda, o cheiro de bolo da minha avó, me fez no coração mudar o nome, né, para o meu empreendimento, para Terraço dos Bolos. Porque o cheirinho do bolo da minha avó atravessava a fazenda todinha e chegava no terraço. Então, ela já tinha partido, eu já tinha os meus filhos. Quando eu decidi colocar esse nome em homenagem a ela, a vovó Zenir. Eu sei que no céu ela está lá, mandando a luz dela. E me tornei uma confeiteira, né? Fiz um curso no Senac, comecei também a dar aulas. Me formei em Direito com muita dificuldade financeira, né? Porque a partir do momento em que eu rompo com o silêncio da violência, porque eu rompi, sim, aí eu deixo até um recado aqui, uma hora o silêncio encerrou. E eu realmente busquei ajuda dentro do Ministério Público. Eu fiz uma denúncia escrita por mim mesma. Entrei lá, ele ainda promotor de justiça, e entreguei na mão do corregedor, que na época estava tendo uma transição desse corregedor para um outro. Ele estava assumindo como desembargador.
entreguei na mão dele e pedi as providências. Quando ele viu, eu lembro do semblante dele. É um semblante que eu vejo em todas as pessoas para quando eu conto a história, mas nele foi diferente, porque era uma pessoa da instituição dele, né, que ele também faz parte. Então, imagina alguém que poderia intervir. Ele, né, teve essa troca, né, quem cuidou do caso com tanta humanidade nessa fase foi Leão Araújo, né, hoje procurador-geral, né, de justiça. Hoje ele é o chefe de todo, né, todo o parquê. Mas nessa fase foi aquela fase de falar. E essa fase trouxe a leveza e trouxe a dor, porque todos aqueles medos que eu tinha das pessoas que iam se afastar, isso aconteceu. Eu tenho irmãos que não falam comigo desde essa fase, eu tenho primos, tios. Então, aquela cisão que ia acontecer, que eu tinha medo, aconteceu, mas eu já estava mais pronta. E eu tinha tido uma outra dor, eu tinha perdido uma filha, a minha primeira filha, que não é do mesmo casamento que eu tive, né, 2 relacionamentos. O primeiro, eu tive uma filha, ela faleceu. E acredita, Maristela, que a dor, essa dor que foi perder minha filha, foi o momento que me deu a coragem de falar. Não parece ser muito racional, mas era uma dor assim, agora que eu perdi minha coisa mais importante na minha vida. Agora, se ele quiser me matar, como ele sempre me ameaçava matar, se eu falasse, ele me matar, um favor que me faz. A dor foi tão grande que fez com que você tomasse uma E apagou atitude. o medo. E apagou para sempre. Acabou o medo, sabe? Foi quando eu chamei meus irmãos, parte de pai e mãe, contei. Chamei uma das pessoas que era a mãe de possíveis, né, vítimas, que depois se concretizou como vítimas, e fui relatar meu caso para ela proteger a filha dela. Então, foram momentos assim muito fortes e que foram muito libertadores. E eu sou várias Luanas, a Luana do silêncio, aquela dor que passou como vítima, mas eu não sou, não prego esse vitimismo, né? Eu peço às pessoas que se libertem da dor e falem. Se eu tentei falar uma fase onde não tinha tanto recurso e tantas políticas públicas, imagina hoje, que você faz o sinal, você aprende na internet o sinal, você pode fazer um X vermelho na mão e na farmácia, você tem esse sinal universal, né, de pedir socorro. Você tem tantas formas e hoje tantas leis que te protegem a respeito da medida protetiva, né, dada pela Lei Maria da Penha. Enfim, então, essa Luana que passa por essa fase, quando chega a falar, aí nasce outra Luana. Aí fica, como você falou, né, as pessoas que vão ficar ao teu redor. E aí eu tive as pessoas mais importantes da minha vida ao meu redor, como eu tenho até hoje, e cada vez nascendo mais. Então, essa pessoa, né, já se formando em Direito, conheci, então ali já separada do primeiro companheiro, conheci o pai dos meus filhos, né, formado em Direito, um homem altamente inteligente também. E tivemos um casamento ali, um relacionamento de 12 anos. Nasceram todos os filhos, foram 6, o papai só ficou com mais uma. Eu tive um total de 7 filhos. E nossos 5 filhos, né, nasceram com saúde, graças a Deus, mas quando eu já tinha os 5, e eu já não estava numa situação boa no casamento, já estava aquela relação tóxica e com desrespeito, né? Então, precisei mais uma vez pedir à justiça a guarida, e agora eu já sabia muito bem o caminho das pedras, eu não ia permitir vivenciar mais uma violência a longo prazo, sabendo que eu já tinha quebrado as correntes de uma outra. Exatamente. E eu disse isso para ele nessa fase, eu disse, não, já passei o que eu passei e era um pai, agora você, também não dá, não. E aí eu saí de um quadro, de um casamento que teve seus momentos felizes, mas que já estava, né, grave ali a situação, teve agressão física, teve agressão verbal, virou uma teve relação xingamentos tóxica na frente dos meus filhos, inclusive o soco que eu levei foi na frente de 2 filhos, então eu pedi realmente ajuda à justiça. Gostaria que tivesse terminado em paz, mas infelizmente não acabou fácil. E cada um foi para o seu lado. E eu com 5 filhos. Só que ainda antes desse fim, eu senti que um filho meu era diferente. Então, veja, essas nuances da minha vida ainda me reservava uma situação impressionante, que era o diagnóstico dos meus filhos. Eu sou mãe atípica. De 5 filhos, todos têm diagnóstico de autismo. Mas não vieram para mim assim de uma vez. Eu não descobri só, mas eu comecei a notar o meu filho, Benício, que é o 4º, né, na ordem de nascimento dos que ficaram, ele é o 4º filho. E ele não tinha essa interação social, ele não me olhava, ele não brincava. Não interagia. Tudo bem até eu falar assim, não olhar, tem um autista que olha um pouco para você, mas ele nada, ele não tinha nenhuma reação de alegria, ele não beijava, não me dava beijo, ele não sorria. E aquilo tudo
mãe sente, incomodava. E eu, quando eu discutia isso com o pai, ele pensava e falava para mim: você quer que os filhos da mão, não, você quer que os dedos da mão sejam iguais? Os filhos não são iguais, os dedos da mão não são iguais. Você quer que os 4 sejam iguais? Porque eu já tinha os 3 mais velhos, que eu julgava serem normais, aspas, né? Eles tinham coisinhas diferentes, mas eu achava que tudo aquilo era coisas de criança e jeito deles. Principalmente o meu mais velho. Eu achava ele incrível, mas ele era diferente mesmo. Então, cada um tinha um jeitinho. E quando chega no 4º filho, estava gritante. Era algo totalmente... Aí, na igreja que eu frequentava, eles notavam essa diferença no meu filho. Resumindo, no fim do casamento, eu saio com essa dúvida de um filho. Isso era 2019, logo na sequência a gente passa pela pandemia. E o acesso aos diagnósticos, que sempre foi difícil, passou a ser muito mais complicado, né? Pelo distanciamento. Mesmo assim, insisti e continuei, porque eu achei uma clínica que permaneceu aberta durante toda a pandemia. E foi para ela que eu encaminhava meu filho. Só que eu levava o menorzinho, o caçula. E aí as terapeutas: olha, mãezinha, Mateus está com tal idade, para a evolução infantil dele já devia estar falando mais palavras, mas ele não está falando nenhum. Não, ele é muito criança, mas ele beija, ele sorri. Comparei com o outro. Ele beija, ele sorri, ele brinca. Mas você achou que não teria problema? Não. Que não era? Mas eu tinha que ser responsável, né? É porque aí eu só, não te interrompendo, mas ao mesmo tempo, para fortalecer, o autismo ele tem vários níveis, né? Isso. Então você ainda não tinha esse conhecimento? Não, de jeito nenhum. Eu tive que aprender, Maristela. E foi uma escola nova para mim. Eles me ensinaram. E aí eu aceitei essa intervenção dessa terapeuta e fui em busca mesmo de tudo que o Mateus precisava, graças a Deus. Porque ao passo que saiu o primeiro diagnóstico, que foi o Benício, claro, com 7 meses depois saiu do Mateus. Ali eu me lembro da cena, no momento que eu saio do consultório com os 5, né, com mais um laudo, 2 naquele momento, de autismo. Porque eu também estava saindo com o laudo da minha filha de TDAH. E aí eu sinto assim, deixo eles bem longe de mim, porque na verdade eu queria eles bem longe, porque eu queria gritar, eu queria chorar, eu queria ter o direito de desabar, e eu não podia na frente deles. Né? Eu saí com diagnósticos que seriam para sempre, porque eu sei que o autismo nunca vai deixar de existir. Né? A gente pode trabalhar as condições. Vai haver aquela dependência, né? No caso deles, né, eu já sabia, nossa, porque começou com o nível 3. Eles tinham um atraso severo de fala, e um era não verbal. Então, eu já sabia que seria uma constante necessidade de suporte na vida deles. Eu, pronto, vou conseguir encaminhar 3, mas eles 2 vão ficar sempre comigo. Eu tenho aquele medo, aquele desespero. Pronto, fui para casa. Que não dá tempo. Amanhã, tipo, não tem tempo de chorar, sentar e se debruçar nas suas lágrimas. A gente tem que realmente dar sequência. E eu comecei a tentar enxergar aqueles papéis, aqueles CIDs e diagnósticos como um farol para mim, porque eu precisava guiá-los. Mas a dificuldade que se coloca na frente de uma mãe atípica são portas fechadas, Maristela, são demandas pelo SUS que você não tem fim, ONGs abarrotadas de crianças, filas de espera que você sabe não vai chegar no número 200, que eram os meus filhos, 201, 202, tinha clínicas que eram 500 crianças em fila de espera, e aí eu tive a sorte de conhecer uma psiquiatra fantástica, foi na Rede SUS, foi a doutora Ana Luísa Holanda, que apadrinhou, cuidou. E cada vez que eu tinha uma novidade para contar em relação a um, ela já começou a gerenciar todas essas dificuldades, a acolher. E uma delas foi o meu filho mais velho. Quando chegou nele, eu disse, meu Deus, que mãe que eu fui. Aí eu também vivenciei os meus momentos de depressão, tá? Vivenciei também, eu entrei num quadro de depressão a cada diagnóstico. Não foi fácil para mim. Então, ela acolhe o Cauã, e eu achava que era um quadro de depressão por causa da adolescência, aí a pandemia. E aí, quando termina aquela consulta, ela dá, mãezinha, aqui tem muito mais do que a depressão. Seu filho tem todos os sinais mais clássicos do autismo. Sabe o que eu senti, Maristela? É como se o chão se abrisse no meu pé. Como se você cai sem nunca achar o chão. É uma queda livre, assim, você se sente assim, tão impotente diante do seu filho. Que eu lembro da cena, foi uma das mais fortes da minha vida. E aí eu sabia, a minha vida já era dedicada a eles. Mas eu ia me entregar de corpo e alma à causa. Assim, nunca mais ia ser a mesma Luana. Porque eu tinha que achar todas as ferramentas para os meus filhos serem felizes, superarem seus desafios, e eles não iam ter uma mãe fraca do lado deles, não. E assim eu comecei. A vida te obrigou, né? Todos Sim. Os acontecimentos te obrigaram a encontrar uma força fora do comum mesmo. Eu acho que toda mãe atípica passa por isso.
cada um com uma história para contar, mas essas dores são muito semelhantes. Enfim, eles hoje têm plano de saúde, como eu falei, né, sou mãe solo, mas o pai cumpre, aí eu deixo bem registrado, o pai cumpre as obrigações dele a nível de justiça, e os meus filhos estão superando, mas uma história, parte boa para contar, é que eles têm acesso à terapia. Quantas mãezinhas não têm seu filho com a terapia? Exatamente. Todos eles tomam medicação. Quantos não têm a medicação? E falando nessa questão, não só na questão da medicação ou de reconhecer o quadro, de ajudar essas mães a irem buscar também, buscar o diagnóstico, mas no meio de tudo isso você ainda abraçou outras famílias, outras mulheres, porque você passou por esse sofrimento, então você se tornou uma pessoa empreendedora, né? Porque não é só a subsistência, mas você ter também um escape, ter a sua função, né? Algo que lhe dê prazer de fazer. E você formou um grupo de mulheres atípicas empreendedoras, porque você é um ícone para elas. Quando você fala com elas, todas elas se identificam e elas olham para você. Se você conseguiu, eu também vou conseguir. O quanto é importante quando a gente dá um passo para superar uma dificuldade, nós também dividirmos e multiplicarmos aquilo que a gente aprendeu, né? Aquilo que você aprendeu está também multiplicando com elas. Me fala um pouco sobre essas famílias atípicas empreendedoras. Eu na fase no meu trabalho de confeitaria, eu tive a oportunidade de dar aula há 5 anos, numa ONG aqui em Alagoas. E eu sempre falava para elas, não deixem esse conhecimento parar, não. Vocês trabalhem, vendam, sustentem a casa de vocês. E elas todas com filhos pequenos, porque essa ONG cuida, é uma creche, né, também, e cuida de crianças. E aí eu falava para elas, né, trabalha a partir de casa, como eu trabalhei a partir de casa, mesmo com as dificuldades. Então, eu tive essa vivência com essa ONG, foi muito forte para mim. E dali já começa a nascer esse meu sentimento coletivo que eu sempre tive, mas ali eu passei a ter ele muito mais forte. Eu tenho muito apego àquelas mulheres. E há 2 anos, né, eu fui professora lá até o ano passado, esse ano eu não dei aula lá, e há 2 anos nasce um sentimento realmente muito forte em mim, e pelas dificuldades do trabalho, você ter, como eu já lhe falei, eu já tenho os diagnósticos dos meus filhos, como me manter no mercado de trabalho formal, sendo que não se adequa à minha jornada real de suporte para eles em terapias infindáveis de 20, 30 horas por semana. E a realidade dessas famílias são semelhantes à minha. E há 2 anos eu sinto no meu coração que eu deveria unir essas famílias. Como foi aquilo, eu posso dizer várias coisas de acordo com a crença de cada um e com todo o respeito, mas na minha é como se fosse um chamado de Deus. Como se fosse um propósito que Deus tinha na minha vida para trazer dignidade a essas famílias e a gente juntas empreender em espaços que nos respeitem, que não nos cobrem. Né? Um dos aspectos é não cobrar, para que estejamos lá empreendendo. Por quê? Porque se trata de um projeto muito inovador, muito acolhedor. E também desafiador. E que você pode, na verdade, ser até participante dessa mudança, né? Desse empoderamento financeiro dessas famílias vulneráveis. Então, o sentimento já nasce e já nasce com o nome. Ali mesmo eu já sentia no meu coração que o nome seria esse. Famílias Atípicas Empreendedoras. Por que famílias? Porque a maior parte é mãe, é verdade. 80% são mães, porque os pais vão embora. Infelizmente, o homem não tem o suporte que a mulher tem. Por isso que eu falo, além da mulher ser portadora da vida, ela tem força para suportar tudo que vem com aquela vida que ela dá àquele ser, né? E não bastasse, imagine nessa estatística, e aí a gente pode pesquisar isso, é uma realidade, não são as palavras da Luana, né? Realmente, quase 80% são mulheres que cuidam, né? E a gente sabe, saiu uma estatística muito recente, 11 milhões de mulheres mães solos, chefiam sozinhas os seus lares. Eu sou uma delas, estou entre 11 milhões. Imagine que desses 11 milhões, 80% são essas mãezinhas cuidando sozinhas de pessoas com deficiência. Mas para privilegiar também e validar esses pais, porque existe 20% de pai que fica, então eles estão dentro do projeto, avós e tios e irmãos. Então, que a família tem que ser envolvida. Quem empreende, a família que cuida mesmo de uma pessoa com deficiência faz parte do meu projeto. A pessoa com deficiência faz parte do meu projeto. Então, elas são as protagonistas desse empreendedorismo inclusivo. E aí nasce esse movimento que foi muito lindo. Eu digo que é o meu 6º filho,
porque eu zelo, cuido e batalho muito para que elas tenham oportunidades muito dignas. E a gente percebeu juntas, hoje somos 400 famílias, percebemos que não se trata do vender, não se trata só do ganhar dinheiro, se trata, sabe, de que, Maristela, a dignidade recuperada, a visibilidade que a gente não tinha, ela começa a nascer ali, começa a nascer inclusive vínculos entre elas. Muitas não se conheciam, hoje são amigas. Uma dá suporte à outra, então o projeto ele vem com essa proposta de olhem pra gente, porque nós existimos, só não conseguimos dar o nosso melhor porque o espaço não está sendo justo conosco. Então, é para trazer justiça social, é para trazer esse olhar de acolhimento, o empoderamento financeiro. Nós não estamos pedindo favor nem dinheiro a ninguém, nós estamos levando o nosso produto, que é feito com tanta luta. Você está levando um pedaço do coração de uma família quando você compra o produto de uma família típica. E é necessário que as pessoas conheçam melhor esse trabalho que vocês fazem para poderem fazer parte, para poder colaborar, e é muito importante tocar nesse assunto. Hoje é apenas o início de um momento no nosso programa para falar sobre a questão do autismo, da mãe atípica, da família atípica, dos problemas, das dificuldades. Nós teremos outros programas. Eu queria só que você deixasse uma mensagem, se despedisse. O programa Trilha Social termina agora, mas não significa isso significa que nós vamos dar continuidade. É apenas por hoje. Não é assim? Eu acredito que vocês também, como a tem as pessoas que têm problemas, né, com a dependência química, que assim, apenas por hoje, então vem sendo um dia de cada vez. É assim que eu vejo vocês também, admiro a sua força, a sua coragem e de todas essas mulheres. O nosso programa se curva diante de vocês, honrando a vida de vocês e prometemos fazer o que for possível para colaborar. Por favor. Muito obrigada, Maristela. Foi uma honra estar aqui. Esses minutos foram preciosos para mim. Eu convido as famílias, né, que estiverem assistindo a gente, em especial as cuidadoras de pessoa com deficiência. E se você também é uma pessoa com deficiência, você pode ser acolhida nesse projeto. Você pode conversar comigo através, vou deixar aqui com muito carinho, o perfil no Instagram, @famílias atípicas empreendedoras, é tudo no plural. Famílias Atípicas Empreendedoras. Pode falar comigo pelo direct do Instagram para poder te inserir nesse projeto tão lindo, tão acolhedor. Quero também agradecer e dizer que aqui no nosso estado, muitos órgãos públicos são apoiadores desse projeto. Então, sou muito grata pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional do Trabalho, o primeiro órgão que nos convidou a entrar nas feiras agroecológicas deles, inclusive mudou até o nome, passou a ser Sustentável o nome da feira, a OAB, muitas clínicas na cidade, empresas privadas, colégios e faculdades que já nos convidaram a empreender e todos os órgãos públicos que já nos acolheram. A Justiça Federal é fortíssima, parceira nossa, e governo e prefeitura. Então, eu sou muito grata a todos vocês. Vocês não estão sozinhos, podem me procurar pelo Instagram, tá bom? Muito obrigada, Maristela. Muito obrigado também, querida Luana, mulher forte, aguerrida, que merece todo o nosso carinho, a nossa atenção e o nosso suporte. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta semana que vem. Eu vou estar esperando vocês sempre no caminho da paz e buscando solução, para fazer parte da solução. Até lá!